Galera, a espera acabou, é hora de eu finalmente falar sobre Superman 2025, o filme de super-herói que eu tava mais empolgado em, nossa, tantos anos, e um filme que eu acho que também chega com uma boa vontade generalizada de muita gente. Mas eu acho que, pra me situar nessa situação toda, eu acho que vocês precisam pensar, antes de mais nada, há alguns anos atrás, em 2022, quando tinha acabado de sair Adão Negro no cinema, onde no final, naquela cena pós-crédito, aparece de novo o Henry Cavill de Superman, anunciando que teríamos uma continuação de um Adão Negro 2 da vida, onde iria cair no soco com o Superman do Henry Cavill, e eu via pelas redes um monte de gente comemorando, tipo, yay! Superman do Henry Cavill tá de volta, que legal, yeah! Que incrível, que maravilhoso, é isso que podemos esperar pro futuro do Superman no cinema. E eu só ficava, meu Deus, que bosta! Eu não aguento mais, eu tô há tanto tempo preso nessa bosta dessa versão de Superman no cinema há tantos anos. E agora eu tenho que ficar feliz que o próximo passo pro personagem é um filme concurso de porradinha pra ver quem é mais forte, se é ele ou se é o The Rock. E eu tenho que ficar feliz porque pelo menos isso não é um Restore the Snyderverse de Superman do mal no futuro pós-apocalíptico. E foi nesse pique de tristeza que eu fiz um vídeo que chama Como Salvar o Superman, que é um ensaio do Traje John, que eu falava de quando o Superman era realmente super, relembrando essas décadas e décadas de quando o Superman realmente era o herói mais popular de muito longe, sabe? Relembrando muito da criatividade, do potencial e do bom humor e das possibilidades infinitas que o personagem apresentava em Era de Prata, em Era de Bronze e essas coisas assim. E esse vídeo ele vinha muito com um desejo por minha parte, do tipo, porra, eu queria tanto que resgatassem o Superman, o maior super-herói de todos, assim, em grande estilo, em alguma coisa assim, em um filme dessa forma. Eu até recomendo que vocês vão reassistir esse vídeo, ou assistir pela primeira vez, caso vocês não tenham, porque é um grande vídeo de desejo meu do que eu queria, e vinha muito dessa minha melancolia em relação ao Superman, onde o presente dele no cinema parecia tão miserável, dando continuidade a muitos anos miseráveis no cinema pro Super-Homem. Só que é o seguinte, galera, eu acredito que tanto Kevin Feige quanto meu novo amigo íntimo, James Gunn, as evidências apontam que os dois claramente são espectadores assíduos desse canal. A diferença é que enquanto o Zé Boné, Kevin Feige, me assiste pro Hate Watch, me assiste pra ver tudo que eu falo e decide fazer o oposto só de sacanagem, só pra me deixar puto, só pra não me dar satisfação, ele vê meu vídeo de 2 horas com o Sr. Balcão explicando perfeitamente a forma superior de como reintroduzir X-Men no cinema e fala, foda-se, vou fazer justamente o oposto. Tudo que esse cara tá falando aí, eu não vou com a cara dele. Tudo que ele vai falando sobre o que não devia fazer, eu vou fazer porque eu quero que ele se foda. Enquanto o Kevin Feige é assim, o James Gunn também assiste meu canal, mas como é meu amigo íntimo, ele me entende. Ele me entende porque parece muito com esse filme que o James Gunn assistiu o meu vídeo e falou, ok, eu vou entregar exatamente o que esse camarada aí quer. Porque assim, o que vocês acham mais provável? Que o James Gunn assiste meus vídeos e decidiu cumprir com os meus conselhos, ou que meu vídeo é só sintomático de um movimento muito maior de muitas pessoas que querem muito ver a volta de um Superman mais colorido, criativo e que decide se prontificar a tratar sobre temas de verdade ao invés de ficar se punhetando numa auto-reverência barata de oh meu Deus, eu sou um deus, eu sou uma alegoria pra Jesus, slow motion. O que parece mais provável pra vocês, hein? Então é com muito prazer que eu posso falar que esse filme do Superman é um filme aventuresco, colorido, de ritmo super frenético, que é ousado, ao mesmo tempo que não deixa de ser brega e bobo com muito orgulho, e que apesar de ter o tom de um grande desenho animado, não deixa de ser um dos filmes de super-herói mais francamente politicamente carregados que esse gênero já viu. Tudo tomando forma na linguagem de ficção científica absurda de quadrinhos que não fica devendo nada aos momentos mais malucos da Era de Prata. A minha crença é que se você for uma criança e você assistir esse filme, digamos, com uns 8 anos,
anos, ele vai se tornar uma parte essencial da sua personalidade pelo resto da sua vida. Todos os últimos muitos anos de filmes de Superman no cinema foram uma grande reação exagerada ao seu antecessor, especialmente devido ao legado gigantesco do Superman do Christopher Reeve. Então a gente teve o Superman no Retorno, que é um filme que é tão preso em reverenciar o filme de 78, que acaba só punhetando ele, trazendo muita pouca coisa de novo, no meio de 2006, quando as pessoas estavam muito preparadas para ver muitas coisas novas relacionadas ao personagem. Aí, como reação exagerada ao Superman no Retorno, eles fizeram o Homem de Aço em 2013, que tenta ser o oposto polar disso, ao mesmo tempo que tenta capitalizar no sucesso que foram os filmes do Batman do Nolan e fazer a sua versão super edgy, tipo um Batman Begins com o Superman, só que sem um quinto da coerência narrativa, e nos assolou com esses anos e anos de filme da DC com a visão de Zack Snyder. E agora finalmente chega esse filme que eu acho que é a resposta comedida ao que fazer com o Superman, especialmente com o Superman nesse cenário atual de filme de super-herói saturado. Um filme que absolutamente está disposto a honrar o legado do filme do Richard Donner em vários aspectos, mas ao mesmo tempo que não fica bitolado com a sombra do Christopher Reeve, joga o seu olhar, ao invés, a anos e anos de quadrinhos que eles têm, para pescar o seu monte de referências de quadrinhos modernos, de quadrinho pós-crise, quadrinho Era de Bronze, quadrinho Era de Prata, os quadrinhos minissérie Prestígio, Pique, Superman Grandes Astros e Quatro Estações, para introduzir esse universo DC já formado, no qual super-heróis, super-vilões, meta-humanos no geral existem já são de conhecimento geral há pelo menos uns 300 anos, de forma que muito mais que só estabelecer um universo compartilhado para fazerem um monte de filmes depois, baseados nisso, eles estabelecem uma realidade para contextualizar o Superman, não como o primeiro super-herói, esse super-herói que existe como esse ícone eterno do arquétipo definitivo de super-herói, mas que as pessoas não estão muito interessadas nele, mas como essa figura que sempre teve muita força, um personagem genuinamente muito bom que vai se provar como relevante dentro desse contexto. Então o filme vem com esse senso de caracterização excelente para os seus personagens. Ele consegue achar espaço para todo mundo, até figuras pequenas, brilharem. Quero dizer, vocês têm noção que esse é o primeiro filme do Superman onde o Jimmy Olsen, ele não tá lá só aparecendo no fundo de vez em nunca só pra marcar presença. Ele é um personagem que realmente tem espaço para brilhar e ser um esquisito do caralho e ser uma peça essencial na história, por mais cômico e bizarro que ele seja. E tantos outros personagens têm esse espaço. Mas ainda assim, obviamente, a figura mais importante, aquilo que eles têm que acertar, é o próprio Superman. E eu acho que o que eles conseguem fazer com ele nesse filme é espetacular. Ele é exatamente o ideal que as pessoas têm do que o Superman deveria ser, ao mesmo tempo que ele parece uma pessoa mais real, mais tridimensional e viva do que a figura meio estatuesca que o Superman geralmente acaba sendo meio representada. Ele é alguém que é extremamente otimista, sincero e direto, mas ao mesmo tempo ele também é muito ingênuo. E ele é brega da forma mais adorável possível. Ele é esse ideal de super-herói, mas ao mesmo tempo ele também é meio que só um cara. Então ele consegue fazer a façanha de ser um Superman que é simultaneamente muito fantástico e muito relacionável. Não só essa figura de que, meu Deus, esse cara, esse ideal com quem a gente tem que se inspirar a ser, mas alguém que você consegue muito facilmente se identificar e se relacionar. E esse herói extremamente poderoso que usa os poderes de forma muito, muito criativas, mas que também apanha o filme inteiro e em nenhum momento você tem a sensação de como é que você vai criar suspense ou perigo com o Superman. Em vários momentos, o tempo inteiro no filme, você cria situações criativas diferentes, onde você realmente sente, meu Deus, será que o Superman vai morrer agora? Como será que ele vai sair disso? Um grande triunfo, não só de caracterização do personagem, mas também de cenas de ação como narrativa. E o David Corenswet, porra, parece que pegaram um cara que realmente, nem parece que ele tá atuando, parece que simplesmente acharam o próprio Superman, esse ideal do que seria o Superman meio pra millennial mais novo, da mesma forma do que era o
Christopher Reeve pras pessoas dos anos 70, sabe? E aí ajuda que ele tem essa química impecável com a Lois Lane da Rachel Brosnahan, que parece, assim, o ideal que todo mundo tem de como é esse relacionamento Clark e Lois, de como a gente conhece nos quadrinhos, pelo menos nesses últimos muitos anos, desde, assim, os bons tempos do pós-crise. Eu até gostaria que a gente pudesse ver mais dos dois juntos, fora das, assim, cenas-chave pontuais que eles têm ao longo do filme, e não são tantas quanto você imaginaria que seriam, mas a química entre eles segura todas essas pontas muito fácil e muito imediatamente, sabe? E quanto aos outros heróis, no caso a Gangue da Justiça, que é... Enfim, basicamente é a Liguinha da Justiça Internacional com outro nome. Eu só acho... Eu acredito que o filme só não queria gastar ou desvalorizar a força da marca Liga da Justiça nesse filme, mas é a Liguinha da Justiça Internacional, que servem pra mostrar a conexão do Superman com outras pessoas que fazem a mesma coisa que ele faz nesse mundo, e mesmo com uma participação mais limitada, eles estão muito bem realizados. Exceto, eu acho que a Mulher Gavião, dentre todos, a Mulher Gavião é que tá de longe a mais subdesenvolvida pra mim. O Guy Gardner, meu Lanterna Verde favorito desde sempre, tá exatamente tudo que eu sempre quis ver dele em live action. O Metamorfo também tá muito bacana. E o personagem que acho que as pessoas não esperavam, mas que realmente rouba o filme em muitos momentos e que mais tem destaque, é o Senhor Incrível. O Senhor Incrível, o nosso grande tremendão, já que incrível não começa com T, mas é inevitável que esse filme ele vai terminar com o Senhor Incrível se tornando o novo herói favorito de muita gente. E olha, possivelmente o meu personagem favorito no filme, e o que faz sentido porque geralmente também, frequentemente é o meu personagem favorito em quadrinhos do Superman, mas é o Lex Luthor. Um personagem que já vimos adaptado muitas vezes em live action, pro cinema, e enfim, em várias versões diferentes. E eu acho que esse talvez seja o Lex Luthor definitivo, se destacando como um dos vilões mais arrombados, mais filhos da puta, mais patéticos e mais detestáveis que a gente já viu no cinema em muito tempo. Realmente um dos maiores haters já cometidos na história da ficção. Ele é tanto o Luthor definitivo, amálgama de várias das versões mais icônicas dele ao longo dos anos, incluindo o Luthor do pós-crise, da Era de Prata, do Gene Hackman, do Superman Grandes Astros, mas além disso, ele também é o vilão definitivo para 2025, porque ele é uma mistura de tech bro de direita, xenofobia, nacionalismo e troll de internet red pill, tudo misturado em uma coisa só. E ele é arrogante, e ele é misógino, e ele é sádico, e ele é alguém que tem absolutamente zero qualidades que redimem ele como ser humano. Ele é, e vão fazer muito essa comparação, mas ele é um super Elon Musk se o Elon Musk tivesse algum carisma, porque o Nicholas Hoult tá se divertindo pra caralho fazendo esse personagem, interpretando esse filho da puta inacreditável com o esmero de um vilão da Disney clássico dos anos 90, sabe? Ele é um super vilão de quadrinhos exagerado, sem nenhuma qualidade redimível e que ainda assim consegue ser escrito com uma tridimensionalidade, com um personagem completo. Fantástico esse Luthor. Pra mim ele humilha todas as outras versões do personagem, pelo menos no cinema. O único que eu acho que ainda consegue competir é o Lex Luthor do Michael Rosenbaum em Smallville, porque Smallville tinha 10 temporadas pra desenvolver o arco de novela de anti-herói barra vilão dele, do jeito que só o formato de novela brega da CW era capaz. Mas eu realmente não consigo conceber um Luthor vilãozão de um filme de 2 horas que nem melhor do que esse. Agora, deixa eu ser sincero com vocês, abrir o jogo. Como vocês sabem, ou não sabem, não sei, vocês podem estar vendo esse vídeo aqui sem contexto, mas eu participei, né, nessas últimas semanas de quando veio o James Gunn e o David Corenswet e a Rachel Brosnahan na sua turnê mundial para divulgar o filme. Eles vieram pro Rio de Janeiro e eu participei de praticamente toda, assim, boa parte das coisas que eles fizeram aqui, de coletiva de imprensa, do evento para fãs e tudo mais. Foi muito, muito especial e muito bom. Foi assim que James Gunn se tornou amigo íntimo meu, veja bem.
E quando eu estava lá com meu amigo íntimo, James Gunn, eu tenho que contar pra vocês, porque é importante falar isso. Essa história é real, tá? James Gunn, ele chegou no meu ouvido, assim de lado, e falou: Hey John. Aí ele foi, tirou do bolso, pegou uma nota, ó, de cinquentinha, colocou no meu bolso e falou: This is for you. Give us a great review. E eu confesso que eu até pensei nisso, mas a verdade, pessoas, é que eu não posso ser comprado. Pelo menos não com o que ele me deu, porque ele me deu uma nota de 50 reais. Se ele tivesse me dado uma nota de 50 dólares, eu até poderia ser comprado. Mas eu não... cinquentinha real, não dá pra fazer nada. Dá nem pra comer um lanche mais hoje em dia. Então eu não vou ser comprado. Por quê? Por mais hypado que eu esteja com esse filme, por mais fã que eu seja do Superman, e por mais que eu tenha me divertido pra caramba e recomende muito o filme, esse não é um filme perfeito. Ele tem suas falhas, ele tem sua cota de falhas, realmente, e eu acho que eu já tô em paz com elas. Existem desde coisas que eu acho que são pequenas e coisas que não são necessariamente falhas, quanto coisas que eu gostaria de ter no filme, ver mais do filme, como por exemplo, eu acho que eu gostaria muito de ter visto mais do Clark Kent e o Clark Kent repórter e esse dia a dia no Planeta Diário e, enfim, esse status quo estabelecido um pouco mais, porque a gente vê muito pouco disso. Quando a gente vê a primeira cena do Clark Kent de óculos, de cabelinho bagunçado, indo trabalhar no jornal, na real essa é a única cena que a gente vê isso. Porque esse acaba sendo um filme muito frenético, um filme que realmente se move mais rápido que uma bala, tal qual o Superman, o que em muitos aspectos eu acho um ponto positivo, especialmente o tipo de coisa que eu acho que o Superman precisava. Eu acho que o personagem do Superman precisava desse tiro de adrenalina pra mostrar pra todo mundo como ele é legal, como ele é interessante, como ele é bacana e como ele não é essa figura chata que criou-se essa imagem devido a anos de má manutenção da marca por parte da DC. Mas ao mesmo tempo, você sente falta de certos respiros, você sente falta de poder conviver nesse universo um pouquinho, que não esteja só nesse pique do tipo, caraca, bora seguir com a trama, bora seguir com a tensão, bora seguir com risco, com suspense, com a cena de ação, sempre a 1000 por hora o filme. Faz falta um pouquinho também, tem um pouquinho dessa vida normal. A gente vê com os outros personagens, mas especialmente com o Superman e com Clark Kent, sabe? Não que não tenham essas coisas, mas são bem mais pontuais do que eu gostaria. Outra coisa, que é uma coisa pequena e é mais uma coisa do que vem do meu desejo, mas eu sinto que eu gostaria de um pouco mais de sentimentalismo no filme. Eu até fiquei surpreso com isso. Eu fiquei surpreso que esse talvez seja, assim, um dos primeiros filmes, assim, o primeiro filme do super-herói do James Gunn eu sinto que não tem muita coisa feita especificamente com a intenção de fazer você chorar. E talvez a gente possa achar isso um bom respiro depois, sabe, que ele fez Guardiões da Galáxia 3, onde 70% do filme é ele tentando fazer você chorar. No meu caso, conseguindo, porque, enfim, né, pô, eu gosto ninzinho, mas eu senti falta, eu gostaria de ter alguma coisa assim nesse filme, sabe? Eu tava muito crente que teria. Surpreendentemente, não é um filme tão sentimental quanto eu achei. Ele é um filme fofo, ele é um filme que tem sentimento e coração. Mas eu achei que teria mais coisa que estaria, assim, agressiva, sabe? De fazer, vamos fazer você chorar. Eu achei que, sei lá, seria uma coisa que teria a ver com o Krypto, talvez. O Krypto tá muito fofo, inclusive. Mas não, realmente não teve. Teve momentos fofos, momentos que você vai ficar, mas nenhum momento que eu fiquei... E eu, assim, eu acho que eu seria a pessoa mais fácil de fazer chorar com o Superman do mundo, mas eu acho que o filme nem tava tentando tanto assim, sabe? Mas pra um lado de críticas mais sério, eu acho que o filme ele tem um roteiro que tá lidando com tanta coisa, tem tantos elementos, tantos personagens, que ele tá um pouco surtado pra todos os cantos. E apesar dele te manter muito entretido ao longo do filme todo, é o tipo de filme que depois, quando você consegue esfriar a cabeça e parar pra pensar, você começa a perceber já suas falhas aparecendo em vários lugares. Tem várias ideias que são muito interessantes e ousadas, mas que acabam não sendo fechadas direitos. E isso é um pouco frustrante. Especialmente frustrante pra mim, porque o que eu queria realmente, assim, a minha expectativa pro filme era altíssima. Eu não queria só um bom filme, eu não queria só um ótimo filme. Eu queria, assim,
talvez seja injusto minha parte querer isso, mas eu queria um desses filmes transcendentais de super-heróis. Um desses filmes que é tão bom em tudo que eu penso, porra, que obra-prima do caralho. Que consegue unir todos esses temas e ideias e criatividade numa história muito, muito bem amarrada, em um produto final muito excelente. Basicamente, eu queria que esse filme fosse Homem-Aranha no Aranha-Verso. O que é meio absurdo, porque nada é Homem-Aranha no Aranha-Verso. Nem Aranha-Verso 2 e Aranha-Verso 1, sinceramente, pra mim. Então eu acho que o filme tem um roteiro muito interessante, mas ele não tem um roteiro disciplinado do jeito que é o roteiro do Aranha-Verso, que consegue amarrar todas essas ideias e conceitos, na verdade, em uma história extremamente estruturada e focada, que consegue fechar todas as suas ideias e construir uma tese de forma muito eloquente e muito acessível. Mas esse filme, por exemplo, ele abre no começo questões muito interessantes sobre a ética do que é correto o Superman fazer ou não, se ele pode atuar em outros países ou não. Inclusive eu achei bem ousado porque tem esse conflito que tá rolando ao longo do filme todo, com esses dois países fictícios da DC, que é a Borávia e o Jahanpursk, eu nunca lembro como falar o nome desse país. Que, assim, eu não sei dizer o quanto isso foi intencional por parte da produção, até porque o filme já tá sendo feito há bastante tempo, mas é bastante impossível que qualquer um assista esse filme sem traçar paralelos nessa guerra fictícia com o conflito que tá tendo agora de Israel e Palestina, especialmente depois dos ataques a Gaza. No mínimo, mesmo que essa narrativa não tenha nascido com a intenção de comentar diretamente sobre isso, pelo menos eu achei corajoso que até o final eles mantiveram essa história e lançaram dessa forma, porque eu imagino que o James Gunn e a produção, essa galera toda, eles estão cientes que mesmo que não tenha sido intencional, as pessoas vão ver os paralelos com isso, com esse conflito que está acontecendo na vida real, e eles mantiveram o filme mesmo assim, eles não fizeram um filme isentão. Achei muito bacana isso por parte deles, mas eu acho que o filme começa levantando questões bastante complicadas em relação a como personagens tipo Superman podem se portar em relação a isso, e como se reflete no mundo real em relação à nossa relação com conflitos internacionais assim. E sinceramente o filme meio que não responde muita coisa. No fim das contas eu sinto que o filme não articula uma grande resposta, uma grande tese sobre o que deve ser feito com essas questões que ele levanta. Inclusive no fim é até meio esquisito porque eles terceirizam a responsabilidade de lidar com esse pepino dessa guerra pra gangue da justiça, o que por si só eu sinto que é um payoff de uma dinâmica que eu sinto que não foi tão bem estabelecida assim em primeiro lugar, que seria como essa conexão do Superman com esses outros heróis e as incongruências entre eles. Mas é muito bizarro, porque se no começo do filme a Lois tá dando uma comida de bunda no Clark por ter se inserido nesse conflito, e se ele tá correto ou não, acho que isso depende ao espectador decidir, mas de basicamente ter tipo feito um leve bullying com o presidente desse país da Borávia lá, que é um puta ditador, filho da puta que quer invadir outro país, ele é um arrombado do caralho e tal, e o Superman chegou e deu uma humilhada nele, prendeu ele num cactus e falou, não faça isso, seu canalha. E a Lois ficou, meu Deus, que coisa horrível, será que você pode fazer isso? Mas aí no final do filme, a mulher Gavião faz um negócio muito mais absurdo, meio descompensado e meio não justificável, e meio que ninguém comenta isso. Meio que o filme só terceiriza o trabalho sujo pros outros heróis, pro Superman não ter que sujar as mãos. É uma resolução meio esquisita pra essa trama, sabe? E também tem o que eu considero, assim, o maior tiro no pé em relação às decisões que o filme toma pra história dele. E aí, isso é spoiler, tá? Isso é bem spoiler, se você não quer ouvir isso, sai do vídeo. Mas enfim, é o que o filme faz com Krypton e com os pais, com o Jor-El e a Lara, os pais biológicos do Superman. É uma coisa que eu já suspeitava e tava meio temeroso que isso ia acontecer quando eu assisti a primeira meia hora do filme. Mas de fato é revelado que Krypton era um planeta meio fudido e os pais do Superman, eles meio que mandaram o bebê Kal-El pra Terra com a intenção assim de dominar a Terra e o caralho a quatro, e o Superman não sabia disso porque a mensagem onde eles falavam isso pra ele quando o bebê tinha sido danificada. Mas aí o Luthor descobre isso e expõe pra todo mundo ver. E de fato, o filme mostra isso como não sendo assim uma mera artimanha do Luthor, não sendo uma mensagem forjada, mas sendo algo real. E assim, é muito exagerada, porque são os pais do Superman falando tipo, Kal-El, vai, domine todo esse povo patético, seja o líder impiedoso desse país, consiga várias mulheres para espalhar os genes kryptonianos, e tipo, caralho, gente. E assim, o filme estabelece isso pra criar essa questão do Superman sendo perseguido pelo grande público e pela figura especialmente do Luthor, né, que é essa figura tanto o Elon Musk quanto o Steve Bannon quanto o troll de Twitter.
e criar esse caça-bruxas xenofóbico em cima do Superman, tal qual como, enfim, o que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente, né? Tanto que eles falam muito isso no filme, tipo, o Superman, eu tenho certeza que ele tem um harém de mulheres. E, assim, conceitualmente, essa fala que eles repetem muito no filme é até interessante porque reflete muito o sentimento, assim, racista, xenofóbico que supremacistas ecoam sempre, que é tipo, não, temos que proteger nossas mulheres desses imigrantes, desses alienígenas, dessas pessoas de outras etnias. Obviamente foi por isso que foi feito, mas, cara, é um tiro no pé quando você faz isso dessa forma, porque ao mesmo tempo que você mostra que ao mesmo tempo que pessoas como o Luthor estão usando isso em má fé pra conseguir poder, eles também não estão errados, porque é um fato de que sim, os kryptonianos de fato mandaram o Superman pra invadir o planeta Terra e conquistar todo mundo e roubar nossas mulheres, sabe? Então meio que você acaba criando uma mensagem meio incongruente dessa forma. Eu não sei, eu sinto que o James Gunn, ele pegou isso pescando ideias lá do Superman do John Byrne, lá dos anos 80, do pós-crise, que hoje em dia, inclusive, eu vejo, especialmente entre fãs mais jovens do Superman, rejeitam muito esse Superman do pós-crise do John Byrne, especialmente nessa questão de Krypton, que ele cria esse negócio, o John Byrne cria esse negócio de que Krypton era esse planeta muito estéril, muito frio, muito sem emoção, muito perdido, e que era uma bosta de lugar, e que o Superman, ele odeia, ele tem asco de pensar que ele é alienígena, ele pensa, caralho, eu sou alienígena? Ele fala, não, porque eu não foda-se Krypton, é a Terra que faz de mim o Superman. E que muita gente que cresceu na época pensava, nossa, que grande momento, que coisa bonita. Mas que é um pensamento muito xenofóbico. E nem dá pra falar que não é intencional, porque o John Byrne, ele é alguém muito conservador e, de fato, ele tem falas muito xenofóbicas falando de imigrantes e tudo mais, então não é um negócio não intencional. Então é um negócio que eu vejo pessoas rejeitarem muito hoje em dia, fãs mais jovens, mais modernos, Superman, que já tem uma outra cabeça, de uma outra geração. As pessoas preferem muito mais ver o Superman, essa ideia do Superman como alienígena, abraçando essa identidade de imigrante em histórias tipo aqui, o Superman esmaga a Ku Klux Klan, o tipo de coisa que as pessoas preferem ver. E esse filme do James Gunn, ele tá querendo abordar isso por esse ângulo, mas eu acho que quando ele pega essa ideia de que Krypton realmente era uma merda, os pais do Superman eram tiranos, isso é um tiro no pé, isso trabalha contra as ideias que ele tá querendo criar. E eu acho que tem que ser o contrário, sabe? Beleza, eu acho super válido você explorar Krypton com mais nuance e mostrar que, porra, de fato, é bem provável que Krypton não era essa utopia toda, não era um lugar perfeito, as pessoas falharam muito, porque é claro, todas as pessoas são imperfeitas, mas que, de fato, é uma grande tragédia que Krypton foi destruída. E é uma parte importante do Superman abraçar o legado dele de kryptoniano. Não só o legado de kryptoniano, porque aí o jeito que o filme acaba colocando é essa questão, tipo, não, então o Superman, ele é o cara que é kryptoniano ou o cara que foi criado pelo Jonathan Martha Kent, esses fazendeiros muito humildes, muito gente boas que deram bons valores pra ele. E a questão é que, do jeito que eu entendo o Superman, isso não é uma dicotomia, não é uma coisa binária. O lance do Superman é que ele é muitas coisas. O Superman, ele é o Kal-El, o último filho de Krypton, e ele também é o Clark Kent, o repórter que foi criado no interior e se mudou pra cidade. E ele também é o super-homem, o maior super-herói do mundo. Ele é todas essas coisas. E todas essas coisas se complementam entre si. E aí, pra mim, esse é o verdadeiro legado do Superman. E essa é a grande narrativa pró-imigrante. Ele é alguém multicultural e de múltiplas identidades, literalmente. E é isso que torna ele uma pessoa tão rica. E diga-se de passagem, eu sei que muita gente hoje em dia é muito contra ter os Kent, o Jonathan e a Martha Kent vivos no presente como pais do Superman. Muita gente é contra isso porque acha que o Superman tem que ser mais solitário e tal. Eu não sou, particularmente não vejo nenhum problema nisso. Inclusive eu gosto muito da caracterização que eles fizeram com o Jonathan e a Martha nesse filme. Eles realmente fizeram eles parecerem pessoas reais e, assim, tem um tom de... Eles são fazendeiros, pessoas simples do interior dos Estados Unidos, reais, mas que são boas pessoas mas ao mesmo tempo não tem aquele glamour todo, não tem todo esse glamour Kevin Costner, que nem tinha o Zack Snyder. Acho uma excelente caracterização, mas eu acho que o filme tinha que ter lhe dado essa questão do legado melhor. Eu acho que ir tão longe assim
e tão extremo nessa questão de Krypton e dos pais do biológico do Superman, é um tiro no pé. Eu acho que é a pior decisão que o filme cria na narrativa dele. Então assim, eu acho que a solução mais bem resolvida pra essa história seria meio que o meio termo. Seria descobrir que o Jor-El e a Lara e toda a Krypton, por exemplo, não eram essa grande propaganda xenofóbica que o Lex Luthor tá fazendo em má fé, mas eles também não eram esse ideal impecável que o Superman tinha pra justificar toda a existência dele, até porque realmente se decepcionar com os pais é assim, a parte básica de você crescer, sabe? Isso é o tipo de história com mais nuance que eu acho que precisaria de um tempinho mais pra desenvolver, mas eu acho que seria assim, a solução perfeita pra essa narrativa. É engraçado porque é totalmente aleatório, mas eu acho que o filme do Batman, do Matt Reeves, meio que fez um pouco isso com os pais do Bruce Wayne. Eu sinto que eles pegaram essas ideias que tinha especialmente popularizado no jogo do Batman da Telltale, de retratar o Thomas Wayne, especialmente, como alguém bem filho da puta, bem criminoso. E aí eles fizeram uma versão meio termo disso. Só que no caso do filme do Batman, eu não gostei disso. Eu achei só uma solução meio covarde por parte do filme. Mas é porque são coisas diferentes, né? Lá, tipo, Thomas e Martha Wayne e Jor-El e Lara não são a mesma coisa. E também tem um negócio que meio que me deixa meio encucado quando você vê no final do filme, que, enfim, né, aparece a Supergirl no final, já pra dar um teaserzinho do que vai ser o filme da Supergirl, e mostra que, assim, que ela já conhece o Superman, eles já se conhecem já tem um tempo já tem essa familiaridade, mas aí eu fico, peraí, se o Superman já conhece a Supergirl, e a Supergirl, tradicionalmente, a não ser que eles mudem muito a origem dela, e eu acho que não, pelo que já falaram que vai ser esse filme, a Supergirl, ela, diferente do Superman, do bebê Kal-El, que foi mandado bebê pro espaço, ela cresceu em Krypton a maior parte da vida dela. Como é que o Superman não sabe que Krypton era tão poucas ideias assim, se ele tem esse contato íntimo com a Supergirl? Mas pra falar em coisa boa, uma coisa que eu tava pensando aqui, porra, toda a sequência lá no universo compacto do Superman preso, porra, a parte muito boa do filme. Acho a parte onde eu acho que tudo funciona, eles conseguem estabelecer tensão, estabelecer o Lex Luthor como um filho da puta ameaçador, consegue estabelecer ação, um negócio muito, tipo, pra você ver todas essas possibilidades que a gente poderia contar com o Superman, todas as aventuras que podem ser feitas, que, sabe, é um personagem tão rico que as pessoas já estavam explorando isso, pelo menos em cinema e essas coisas assim. Pô, e tá lá o Superman com o bebê Joey sendo puxado por uma correnteza daquele rio, nem lembro o que era, mas é um negócio meio pixelizado, sendo levados em direção a um buraco negro, enquanto o Metamorfo e o Krypton tentam salvar ele. Porra, cena muito foda de ação, e é aquela ideia, né, que você traz cenas de ação que seriam convencionais, só que se tornam super com o Superman, porque todo mundo já viu uma cena de filme onde alguém tá sendo arrastado por uma correnteza pra cair numa cachoeira, alguma coisa assim, mas essa versão completamente ensandecida disso, linda, empolgante, e consegue acertar muito também nessa questão política, né, de mostrar não só todo o QG do Lex Luthor com os seus macacos sendo troll de Twitter pra xingar o Superman, mas especialmente que o lugar todo, né, eles fizeram uma versão científica de uma grande prisão de Guantánamo. Sabe, essa prisão pegando várias pessoas sem processo legal pra encarcerar elas, presos políticos, imigrantes, essa violação inacreditável de direitos humanos e tudo sancionado pelo governo americano. Porra, que sequência toda muito foda. Eu acho que ela tá, olha, no ponto. Enfim, eu acho que eu já viajei muito falando sobre o filme. Acho que eu fiz um bom trabalho, especialmente pra esses vídeos que eu faço sem com nenhum roteiro, mas dei meus 2 centavos. Eu acho que eu fui honesta comigo mesmo e com o filme. Mas enfim, eu acho que o meu veredito é que o Superman não é o filme perfeito que eu queria que ele fosse, mas ele é definitivamente o filme que eu acho que a gente precisava, acho que o personagem precisava. Eu acho muito interessante o jeito que ele conseguiu ser esse filme extremamente colorido, extremamente divertido, extremamente bobo e brega também, mas que em nenhum momento é vazio, inclusive ele é sobre muitas coisas, ao ponto que ele talvez seja, eu não sei, um dos grandes blockbusters, primeiros grandes blockbusters, assim,
dessa era Trump 2.0 que não paga de isentão. Ao mesmo tempo que é um filme de família super divertido, como eu falei. Eu acho que se você é uma criança, se você vê esse filme com 8 anos, esse filme vai moldar sua personalidade. O que é maravilhoso porque, porra, Deus sabe o quanto eu queria que alguma coisa moderna do Superman e grande chegasse pra moldar a personalidade de crianças de 8 anos. Não é possível, faz tantas décadas. Então eu tô em paz com as falhas do filme, ao mesmo tempo que eu não vou fugir delas. Mas eu também tô muito feliz, apreciando muito tudo que fizeram. Esse futuro da DC, desse DCU agora, parece muito promissor. Eu quero muito ver mais esse Superman, eu quero muito mais ver mais esses personagens. Eu não sei, eu quero o spin-off do Clarim Diário, o spin-off do Jimmy Olsen. Nossa, assim, eu aceito demais o spin-off do Jimmy Olsen, não é nenhuma piada, eu já falo isso desde muito antes de me sair, mas enfim. E eu acho que assim, James Gunn e a sua equipe fizeram um bom trabalho realizando os meus pedidos que eu fiz no meu vídeo 3 anos atrás, pra talvez conseguir trazer agora de fato, agora vem que talvez o Superman volte a ser super. Eu espero realmente que ele seja um grande sucesso, esse filme. E eu tô muito feliz que eu tô vivendo nesse universo e não no universo onde eu tô fazendo a review de Adão Negro vs Superman no filme. Então é isso, galera, comentem aqui o que vocês acharam do filme, o que vocês esperam, especulem coisas que vocês querem ver no futuro. Eu já digo, do meu pitaco, pra mim ficou muito claro, muitíssimo claro, que o Ultraman, que revelamos que previsivelmente era um clone do Superman, que aquilo é o bizarro, e que quando ele cai naquele buraco negro, ele tá a um passo de agora de parar no planeta quadrado, onde ele vai criar todos os outros bizarros. E assim, se o James Gunn se respeita como pessoa e me respeita como uma pessoa de bom gosto que gosta de coisas maluquices e bregas do Superman, ele vai trazer o planeta bizarro ao quadrado no futuro filme. Esse é o meu pitaco. Comentem os seus aqui, falem o que vocês querem, o que vocês acharam. E, galera, foi um prazer finalmente falar sobre esse filme. Um beijo na bunda de vocês e até a próxima. Tchau!